vou passar os materiais aqui. Nós vamos precisar de 4 rolos do fio cisne natural, 6 cabos da linhas corrente. Esse daqui que eu vou usar é na cor 00298. Vamos usar aqui uma agulha de 4 milímetros e marcadores. Nós vamos fazer 3 quadrados igual esse daqui. Eu vou passar a medida aqui para vocês. Tem 31 centímetros aqui de medida dos lados. Então, vamos fazer 3 peças dessa daqui e depois nós vamos montar a bolsa. Bom, gente, nós vamos trabalhar com fio duplo. Então, vamos precisar de 2 novelos para ir tecendo ao mesmo tempo. Então, desenrola 2 novelos, junta aqui ponta com ponta de cada um deles. E daqui em diante, nós vamos tecendo os squares sempre assim com o fio duplo, certo? Nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro desse círculo, nós vamos colocar um total de 8 pontos meio alto, sempre com uma correntinha entre eles. Então, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas, que vai representar o meu primeiro ponto. Aí, faço uma correntinha de intervalo e laço o fio e coloco o próximo ponto meio alto. Uma correntinha, mais um ponto meio alto. E eu vou fazendo isso até completar 8 pontos meio alto, sempre com as correntinhas entre eles. Então, completei aqui os 8 pontos meio alto e uma correntinha no meio de cada um deles. Vamos fechar aqui o nosso círculo, puxando esse fio mais curto e vamos finalizar a carreira. Vamos finalizar em ponto baixíssimo, colocando a agulha aqui na primeira, segunda, terceira correntinha do início da carreira e fecha com ponto baixíssimo. E agora, vamos subir para a próxima carreira. Vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas. Nesse mesmo espaço onde fizemos a correntinha, bem aqui, ó, logo embaixo da correntinha temos um espaço. Aqui dentro, nós vamos colocar um total de 7 pontos meio alto, certo? E a correntinha representa o primeiro. Então, eu vou fazer mais 6 aqui para completar os 7. 2... 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço aqui, olha, logo depois desse ponto meio alto tem outro espaço. Nós vamos colocar um ponto baixo aqui dentro. Então, coloca a agulha no espaço e põe um ponto baixo. No próximo espaço aqui, mais 7 pontos meio alto. É no espaço mesmo, tá? Não é na correntinha, não. Bem nesse buraco maior que tem aqui entre os pontos. Aí, vou colocar 7 pontos meio alto também aqui. E 7. Agora, no próximo espaço aqui, ponto baixo. E vamos intercalando assim. Entre pontos meio alto, né? No caso, 7 juntos e um ponto baixo. 7 pontos meio alto, um ponto baixo. 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, mais 7 pontos meio alto.
E vamos finalizar com um ponto baixo nesse último espaço que tem aqui entre o último ponto e o primeiro. Então, coloca a agulha no espaço e faz um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, agora vamos fechar a carreira. Então, temos aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com ponto baixíssimo, assim. E vamos subir para a próxima carreira. Na próxima carreira, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E nós vamos colocar mais um ponto aqui no mesmo lugar. Então, laça o fio. Nós temos aqui a correntinha e temos o ponto baixo que nós finalizamos aqui a última carreira. Coloca a agulha bem no centro desse ponto baixo e faz um ponto meio alto aqui. Assim. As 4 correntinhas que nós fizemos foram 2 para representar o primeiro ponto e mais 2 de intervalo com o segundo ponto. Agora, faz 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar e vamos fazer outro ponto meio alto aqui. Agora, faz 1, 2 correntinhas e coloca a agulha no mesmo lugar e faz o quarto ponto meio alto aqui. Pronto. Terminamos aqui, fizemos um joguinho de 4 pontos meio alto com as correntinhas de intervalo entre eles. Agora, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Laça o fio. No próximo ponto baixo que nós temos aqui, olha, pula todos esses pontos meio alto e temos o próximo ponto baixo aqui. Coloca a agulha no centro do ponto e repete aquele mesmo joguinho que nós acabamos de fazer. Então, faz aqui um ponto meio alto, 2 correntinhas, o segundo ponto meio alto, 3 correntinhas, terceiro ponto meio alto, tudo no mesmo lugar, tá? E 2 correntinhas, finaliza com o quarto ponto meio alto. Então, fizemos aqui mais um joguinho de 4 pontos com as correntinhas entre eles. Entre um joguinho e outro, sempre um intervalo de 5 correntinhas. Então, faz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pula os pontos meio alto aqui e vem direto no ponto baixo, bem no centro do ponto. E faz outro joguinho desse aqui. Então, laça o fio, coloca no centro do ponto, faz 2 correntinhas, o segundo, 3 correntinhas, o terceiro, 2 correntinhas e o quarto ponto. Pronto. Agora, 5 correntinhas. Pula os pontos meio alto, vem no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto e repete a mesma sequência. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e finaliza com o último ponto meio alto. Fizemos mais um joguinho aqui. Agora, vamos finalizar com 5 correntinhas, 3, 4 e 5. E fecha com ponto baixíssimo aqui na primeira, na segunda, terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. Assim, tá? Esse daqui é o fiozinho inicial do nosso círculo mágico. Se tiver buraquinho, já aproveita para puxar, dá um nozinho e já pode cortar esse fio. Olha, nosso square vai começar a crescer, já vai formando aqui as pontinhas do quadrado, né? E daqui em diante nós vamos seguindo uma sequência nas carreiras
que vai formando basicamente esse desenho a cada carreira e vamos fazendo os aumentos aqui nas pontinhas, certo? Até nosso square ficar com esse formato aqui, tá? Bom, na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Nesse mesmo espaço aqui que tem embaixo das correntinhas, nós vamos colocar um total de 7 pontos meio alto, sendo que a correntinha representa o primeiro. Então, coloca a agulha aqui e faz os 6 para completar 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Fizemos 7 pontos meio alto. No próximo espaço que tem aqui do lado, faz um ponto baixo, certo? Fez um ponto baixo, temos o próximo espaço aqui do lado. Aqui nós vamos fazer mais 7 pontos meio alto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fizemos 7 pontos meio alto. Agora, nós temos aqui aquela sequência de correntinhas. Nós vamos fazer um ponto baixo, porém, não vamos colocar a agulha nas correntinhas, e sim na carreira anterior aqui, embaixo. E nós vamos colocar bem no meio aqui dos pontos meio alto. Então, nós temos 7 pontos meio alto aqui. Conta 4 pontos, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, faz um ponto baixo, bem na correntinha aqui do ponto. E esse ponto baixo vai cobrir as 5 correntinhas de cima. Olha como as correntinhas vai passar por dentro do ponto aqui. Olha. Certo? Feito isso, laça o fio e vamos direto no próximo espaço fazer mais 7 pontos meio alto. Então, já coloca a agulha direto aqui e faz os 7 pontos tudo aqui dentro. Todos pontos meio alto. 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço aqui do lado, um ponto baixo. No próximo espaço, mais 7 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos aqui as correntinhas e vamos fazer o ponto baixo bem no ponto do meio da carreira anterior. Então, no quarto ponto, coloca a agulha e faz um ponto baixo. Cobrimos a correntinha. Agora, nós temos o próximo espaço aqui. Vamos colocar mais 7 pontos meio alto aqui dentro. Então, laça o fio e já vem direto aqui, colocando 7 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço, coloca um ponto baixo. No próximo, mais 7 pontos meio alto. 5, 6 e 7. Aí, temos aqui as correntinhas. No quarto ponto da carreira anterior, coloca a agulha e faz um ponto baixo, cobrindo as correntinhas. Laça o fio, mais 7 pontos meio alto no próximo espaço. Vem direto e vai colocando aqui até dar 7. E 7. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo, mais 7 pontos meio alto.
Aqui onde tem as correntinhas, faz um ponto baixo. E vamos finalizar essa carreira. Vem direto aqui na terceira correntinha do início da carreira e fecha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos fazer aqui duas correntinhas de subida e mais duas de intervalo com o próximo ponto. Aí, laça o fio, coloca a agulha no ponto baixo, que tem bem aqui embaixo das correntinhas, bem no centro do ponto. E aqui faz um ponto meio alto. Então, nós ficamos aqui com um Vzinho, olha, 2 pontos, né? As duas correntinhas representam um ponto e 2 correntinhas entre eles. Aí, agora, faz 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Laça o fio, vem direto no próximo ponto baixo, que tem bem aqui, depois dos pontos meio alto. E nesse ponto, bem no centro do ponto, nós vamos fazer aquele joguinho de 4 pontos meio alto com as correntinhas entre eles. Então, coloca a agulha bem no centro do ponto, laça, faz um ponto meio alto, 2 correntinhas, laça no mesmo lugar, faz o segundo ponto meio alto, agora são 3 correntinhas, laça, faz o terceiro ponto meio alto, 2 correntinhas e o quarto ponto meio alto. Completamos, então, aqui um joguinho. Ficaram, então, 4 pontos meio alto, todos juntos no mesmo lugar, com as correntinhas entre eles. Agora, vamos fazer 5 correntinhas e vamos colocar a agulha no próximo ponto baixo que tem aqui. Só que aqui nós vamos fazer o Vzinho, certo? Então, vamos intercalando assim. Um é Vzinho, no próximo ponto baixo é um joguinho, Vzinho, um joguinho, Vzinho e um joguinho, certo? Esse joguinho sempre vai ficar nas pontas do nosso square, para ficar o efeito quadradinho. Então, aqui, ó, um joguinho aqui, um joguinho aqui, um joguinho aqui. E entre eles o Vzinho, 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 Vzinho e Vzinho, certo? Então, faz aqui as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Laça o fio, vem aqui no próximo ponto baixo e aqui vai fazer o Vzinho, que são, aqui no caso, um ponto meio alto, 2 correntinhas e outro ponto meio alto no mesmo lugar. Fiz o Vzinho, faz agora 5 correntinhas, 4 e 5. E vamos para o próximo ponto baixo aqui. Então, laça o fio e faz aquele joguinho de pontos meio alto com as correntinhas entre eles. Então, fiz o primeiro, 2 correntinhas, segundo, 3 correntinhas, o quarto, 2 correntinhas e faz o último ponto meio alto aqui. Completou os 4, agora faz 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no próximo ponto baixo e aqui nós vamos fazer o Vzinho. Então, faz um ponto meio alto, 2 correntinhas e o segundo ponto meio alto aqui dentro, tá? E agora, nós vamos fazer um joguinho de 4 pontos meio alto com as correntinhas entre eles no próximo ponto baixo. Então, faz aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laça, coloca a agulha no centro do ponto, faz o primeiro ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e o último ponto meio alto. Depois, faz 5 correntinhas, laça o fio, no próximo ponto baixo faz o Vzinho. Então, é um ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Aí, faz 5 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo e aqui faz um joguinho.
ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. Pronto. Agora, vamos finalizar a carreira com as 5 correntinhas. Então, faz aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Coloca a agulha, temos aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com um ponto baixíssimo. Pronto, fechamos. Agora, vamos subir para a próxima carreira. E a próxima carreira, nós vamos fazer igual fizemos na carreira anterior aqui, tá? Sempre alternando dessa forma. Nessa carreira, fizemos com esse joguinho e o Vzinho. Então, na próxima carreira, nós vamos fazer esse que colocamos os pontos meio altos juntos. Então, sobe aqui com 2 correntinhas, laça. Nesse espaço aqui, onde tem a correntinha, coloca 7 pontos meio alto. Então, vou fazendo até dar 7. A correntinha conta um ponto. E 7. Aqui, onde tem essas correntes, nós vamos fazer aquele ponto baixo, bem no 4º ponto da carreira anterior. Então, faz ponto baixo aqui. Depois, laça o fio, vem direto no próximo espaço e faz mais 7 pontos meio alto aqui. E 7. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, mais 7 pontos meio alto. Onde tem as correntes, na carreira de baixo, faz um ponto baixo, no 4º ponto. E nesse espaço aqui, coloca também 7 pontos meio alto. Laça o fio e vem direto. E onde tem as correntes, no 4º ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço, faz aqui 7 pontos meio alto. E 7. No próximo espaço, um ponto baixo. E aqui, mais 7 pontos meio alto. E 7. E vamos seguindo essa sequência. Desse jeito, olha. Agora, vem aqui, faz um ponto baixo no 4º ponto da carreira anterior. Nesse espaço, mais 7 pontos meio alto, ponto baixo pegando o 4º ponto da carreira anterior. Aqui no joguinho, é só fazer 7 pontos meio alto nesse primeiro espaço, um ponto baixo aqui, 7 pontos meio alto aqui, ponto baixo pegando o 4º ponto da carreira anterior. Nesse espaço, 7 pontos meio alto, ponto baixo pegando o 4º ponto da carreira anterior. Aqui nós temos o joguinho. No primeiro espaço, vão ser 7 pontos meio alto, ponto baixo, 7 pontos meio alto, e aqui finaliza a carreira com ponto baixo, pegando o 4º ponto da carreira anterior. E aí, vem direto aqui no início e fecha com ponto baixíssimo. Então, vou fazendo aqui e já retorno com vocês. Bom, então, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, terminei aqui com ponto baixo, no 4º ponto da carreira anterior. E agora, vamos vir direto aqui na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo.
fecha e vamos subir para a próxima, que é aquela carreira em que a gente alterna com os vezinhos. Então, o que que nós fazemos aqui? Nós iniciamos com um vezinho aqui nesse ponto baixo, depois nós fazemos 5 correntinhas, no próximo ponto baixo também vamos fazer um vezinho. Aí faz 5 correntinhas, no próximo ponto baixo aqui é a quina do nosso quadrado. Então, aqui nós vamos fazer aquele joguinho com 7 pontos meio alto e as correntinhas entre eles. Sempre nas pontas, nós fazemos o joguinho, bem no centro do ponto baixo das pontas aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Se for melhor, coloca um marcador para saber que nesses pontos baixos das quinas, nós fazemos o joguinho com 4 pontos meio alto e as correntinhas entre eles. Onde não for quina, onde não tem um marcador dos respectivos pontos baixos, nós fazemos o vezinho. Então, vezinho, 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 vezinho e vezinho, tá? O vezinho são aqueles 2 pontos com as 2 correntinhas entre eles. Então, vamos iniciar já com ele aqui. Vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas para representar o primeiro ponto, mais 2 correntinhas de intervalo. Laça, coloca a agulha nesse ponto baixo que tem bem aqui debaixo da correntinha, no centro do ponto, e faz um ponto meio alto. Então, iniciamos com um vezinho. Faz 5 correntinhas, 3, 4 e 5. No próximo ponto baixo que nós temos aqui, outro vezinho. Então, laça o fio, pula todos esses pontos meio alto, vem direto no centro do ponto baixo, faz outro vezinho aqui. Vezinho, ponto meio alto, 2 correntinhas e o segundo ponto meio alto. Faz agora 5 correntinhas, laça. Aqui nós vamos fazer aquele joguinho. Então, tira aqui o marcador, bem no centro do ponto baixo, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. Certo? Fizemos um joguinho. Agora, faz 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Laça o fio. No próximo ponto baixo aqui, o vezinho. Então, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. E é isso. Aí, faz 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Laça, no próximo ponto, um vezinho. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto e assim por diante, olha. Onde tem marcador, é o joguinho com 4 pontos meio alto e as correntinhas entre eles. Então, faz aqui 5 correntinhas, 3, 4, 5 para chegar até lá. Tira o marcador e aqui inicia o joguinho, certo? Vou fazer aqui o joguinho e já retorno com vocês. Aqui um joguinho. Faz 5 correntinhas, laça o fio, vem no próximo ponto baixo, aqui nós vamos fazer um vezinho. Depois, nós vamos fazer aqui mais 5 correntinhas, outro vezinho. 5 correntinhas, um joguinho. 5 correntinhas, um vezinho. 5 correntinhas, vezinho. 5 correntinhas, um joguinho. 5 correntinhas, fechamos com ponto baixíssimo. Certo? Então, vou fazer aqui essa sequência e aí já retorno com vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui as 5 correntinhas. Vou aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. E agora, vamos para a próxima carreira. Faz 1, 2 correntinhas
E vai ser aquela carreira em que nós fazemos os pontos meio altos juntos, nesses espaços aqui, olha. Espaço, aí depois faz aquele ponto baixo no quarto ponto da carreira anterior, faz os 7 pontos meio altos junto nesse espaço, ponto baixo no quarto ponto da carreira anterior, 7 pontos meio altos juntos, um ponto baixo, quina, sempre um ponto baixo aqui, 7 pontos meio alto, ponto baixo no quarto ponto da carreira anterior e assim por diante. Então, vamos lá. Subir com 2 correntinhas, laça o fio, vamos preenchendo até dar 7 pontos meio alto aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, vem no quarto ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. Vem direto aqui no próximo espaço, mais 7 pontos meio alto. Ponto baixo no quarto ponto da carreira anterior. Laça, vem direto no próximo espaço, e aqui vamos fazer 7 pontos meio altos juntos, um ponto baixo e 7 pontos meio altos juntos. Então, vou fazendo aqui e já retorno. Então, fiz aqui 7 pontos meio alto juntos, um ponto baixo, mais 7 pontos meio altos juntos. Vem no quarto ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. Aí, laça o fio, vem direto aqui no próximo espaço e faz mais 7 pontos meio alto aqui. Vou fazer e já volto com vocês. Fiz aqui, então, 7 pontos meio alto juntos. Coloco a agulha no quarto ponto da carreira anterior e faço ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço aqui e faz mais 7 pontos meio alto aqui dentro. Aí, vou fazer e já retorno com vocês. Fiz 7 pontos aqui dentro, vem no quarto ponto e faz ponto baixo. E aqui eu tenho aquele joguinho. Então, laça o fio, vem direto nesse próximo espaço, faz 7 pontos meio alto aqui, um ponto baixo no próximo espaço e mais 7 pontos meio alto no outro espaço aqui do lado. Então, eu vou fazendo aqui e já retorno. Então, fiz aqui nos espaços 7 pontos meio alto, um ponto baixo, 7 pontos meio alto. Tá? Aqui tudo junto e um sozinho aqui. Agora, vem aqui no quarto ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. Laça o fio, no próximo espaço aqui faz os 7 pontos meio alto, tudo junto nesse espaço. Depois, vem aqui no quarto ponto, faz o ponto baixo, 7 pontos meio alto juntos nesse espaço. No quarto ponto, ponto baixo, e aqui a gente tem o joguinho. No joguinho, sempre assim, 7 pontos meio alto juntos no primeiro espaço, um ponto baixo no segundo espaço, 7 pontos meio alto juntos no terceiro espaço. E aí, segue a mesma sequência. Ponto baixo no quarto ponto, 7 pontos juntos aqui meio alto, ponto baixo no quarto ponto, 7 pontos juntos aqui, ponto baixo, o joguinho com aquela sequência, 7 juntos, um ponto baixo, 7 juntos. E aqui a gente finaliza com um ponto baixo, depois já fecha direto a carreira, tá? Então, eu vou fazendo aqui, seguindo toda essa sequência que eu passei pra vocês, e aí já retorno no fim da carreira. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, finalizei aqui com ponto baixo, e agora vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, já vem direto aqui na primeira, segunda, terceira correntinha do início da carreira, lá se faz o baixíssimo. Certo? Agora, vamos para aquela carreira em que nós alternamos com os Vzinhos. Então, sempre aqui, ó, nos pontos baixos, Vzinho, Vzinho, Vzinho. No ponto baixo das quinas, aquele joguinho com 4 pontos meio alto e as correntes no meio. Aí, segue aqui. Vzinho, 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 joguinho. Vzinho, Vzinho. Tá? Aí, pra ficar mais fácil, coloca os marcadores.
nas quinas aqui onde tem os pontos baixos, pra gente saber que onde tem marcador é aquele joguinho, que é onde vai formar a nossa quina. Aí, coloca aqui o marcador em cada ponto baixo desse daqui, dos 4 cantos, certo? Onde não tem marcador, nós vamos fazer o Vzinho normal. Então, 1, 2, 3 Vzinhos aqui, 3 Vzinhos aqui, 3 Vzinhos aqui, 3 aqui. E entre os Vzinhos, sempre fazendo aquelas 5 correntinhas. Assim como as 5 correntinhas também para chegar aqui no joguinho, tá? Então, só seguir a sequência que eu mostrei para vocês. Inicia aqui com 1, 2, 3, 4 correntinhas, laça, coloca a agulha no ponto baixo que está embaixo da correntinha, faz ponto meio alto. Aí, formou um Vzinho aqui. Tá? Aí, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo aqui e faz um Vzinho. Um ponto, 2 correntinhas, outro ponto aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, outro Vzinho aqui. Que é um ponto meio alto, 2 correntinhas, outro ponto meio alto. E aí, 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Aí, nós temos o marcador. No marcador, sempre aquele joguinho. Então, tira aqui. E aqui vamos fazer ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, sempre no mesmo lugar. 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas. E o quarto ponto meio alto, tá? Faz 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Laça, vem no próximo ponto baixo aqui. Aqui, Vzinho. 2 correntinhas, o segundo ponto no mesmo lugar. E é isso. E aí, vamos fazendo agora com essa sequência, tá? Então, terminei esse Vzinho, 5 correntinhas, Vzinho, 5 correntinhas, Vzinho, 5 correntinhas, joguinho. 5 correntinhas, Vzinho, correntinha, Vzinho, correntinha, Vzinho, correntinha, joguinho. E segue até chegar no finalzinho da carreira, tá bom? Então, vou fazendo aqui e já volto com vocês. Bom, então, cheguei no finalzinho da carreira. Fiz aqui, né? Sempre nas pontas fazendo os joguinhos e entre as pontas fazendo os Vzinhos, sempre com as 5 correntinhas entre todos esses joguinhos de pontos. Agora, vamos fechar aqui a carreira com 5 correntinhas para finalizar. 2, 3, 4 e 5. Aí, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do início. Localiza a terceira correntinha, coloca a agulha nela e fecha com ponto baixíssimo. Certo? Bom, então, na próxima carreira, nós vamos fazer igual a carreira anterior, que são aqueles pontos juntos, certo? Sobe aqui 2 correntinhas, laça o fio. Nesse mesmo espaço aqui, onde subiu as correntinhas, bem aqui, coloca 7 pontos meio altos juntos. Lembrando que a correntinha conta um ponto. E 7. Certo? Vem no quarto ponto da carreira aqui anterior e faz um ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço, faz mais 7 pontos meio alto aqui dentro. E aí, vai fazendo isso até chegar aqui no joguinho, certo? 7 pontos meio alto juntos, um ponto baixo aqui no quarto ponto, 7 pontos meio alto juntos, um ponto baixo no quarto ponto. No joguinho, a sequência é 7 pontos meio alto juntos aqui, um ponto baixo aqui na quina, 7 pontos meio alto aqui, depois segue a mesma coisa, um ponto baixo no quarto ponto, 7 juntos aqui, meio alto, ponto baixo,
e vai seguindo. Chegou no joguinho, aquela sequência, 7 pontos meio alto juntos, um ponto baixo, 7 pontos meio alto, segue fazendo do mesmo jeito que fizemos na carreira anterior. E aí, lembrando que sempre nas quinas nós fazemos diferente, tá? Desse jeito que eu falei pra vocês. 7 juntos, ponto baixo, 7 juntos, tá? Pode até colocar marcador aqui, pra quem achar melhor, porque sabe que aqui é ponto baixo, tá bom? E pode colocar em cada pontinha dessa daqui. Bom, vou fazendo aqui, chegando no finalzinho da carreira, eu já retorno com vocês. Bom, então, estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Terminei com ponto baixo. E agora, vamos fechar e subir para a próxima. Fecha aqui na primeira, segunda, terceira correntinha e faz ponto baixíssimo. Sobe 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos para a última carreira, que é aquela carreira que nós intercalamos com os Vzinhos. E aqui o joguinho com 4. Então, fiz a correntinha, laça o fio, vem no próximo ponto baixo, no centro do ponto, e faz mais um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. 5 correntinhas. Vem no próximo ponto baixo e mais um Vzinho aqui. Assim, tá? Então, é Vzinho, Vzinho, Vzinho. Aqui no próximo também vai ser Vzinho. Nesse aqui vai ser aquele joguinho com 4 pontos meio alto, tá? Então, vou fazer aqui as 5 correntinhas, vou fazer um Vzinho aqui, 5 correntinhas. Quando eu chegar aqui no ponto baixo, eu retorno. Então, fui fazendo aqui os Vzinhos com as correntinhas entre eles. E cheguei aqui na quina. E aqui vamos fazer aquele joguinho com 4 pontos, sempre colocando a agulha no centro do ponto baixo. Primeiro ponto meio alto, 2 correntinhas. No mesmo lugar, o segundo ponto, 3 correntinhas. O terceiro ponto, 2 correntinhas e o quarto ponto, tá? Então, em todas as quinas, nós vamos fazendo assim. Fez o joguinho? Faz as 5 correntinhas aqui, para poder iniciar o próximo Vzinho aqui, no próximo ponto baixo. Então, o Vzinho sempre um ponto meio alto, 2 correntinhas, e o segundo ponto meio alto, e assim por diante, tá bom? Então, vocês podem até colocar marcadores, né? Igual eu mostrei anteriormente. Sempre aqui, olha, na quina, no ponto baixo. Quina, ponto baixo. Quina, ponto baixo. E aí, completa aquele joguinho sempre quando chegar nos marcadores. Entre os joguinhos, faz os Vzinhos normalmente nos pontos baixos. E as correntinhas entre todos eles. Essa é a última carreira, intercalando pontos dessa forma, né? Onde forma aqui o nosso desenho. E aí, chegando no final dessa carreira, eu já volto aqui, porque nós vamos finalizar com 4 carreiras em pontos baixos, certo? Então, chegando aqui no finalzinho da carreira, eu já retorno. Bom, gente, então, finalizei aqui essa carreira. Fiz aqui as 5 correntinhas e vamos finalizar aqui. Primeira, segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Assim. Bom, agora nós vamos fazer um acabamento ao redor aqui da peça com 4 carreiras em pontos baixos. Nessa primeira carreira, nós vamos distribuir os pontos dessa forma. Faz aqui uma correntinha de subida. Aqui nesse primeiro espaço, coloca a agulha e faz um ponto baixo. Depois, nós temos as 5 correntinhas aqui. Nós vamos fazer 5 pontos baixos, só que pegando os pontos da carreira anterior. Nessa carreira aqui, nós temos 7 pontos meio alto. Nós vamos pegar só os 5 do meio. Então, desconsidera o primeiro e desconsidera o último. Aí, coloca a agulha aqui
a partir do segundo, e faz os pontos baixos cobrindo as correntinhas de cima. Então, fiz 3, 4 e 5. Nesse próximo espaço, coloca um ponto baixo apenas. Aqui, nós temos as correntinhas, então, vamos colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse próximo espaço, um ponto baixo. 5 pontos baixos aqui nas correntes, sempre pegando aqui a carreira anterior. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse espaço aqui, um ponto baixo. Mais 5 pegando a carreira anterior, sempre começando a partir do segundo ponto e termina no penúltimo da carreira anterior. 4 e 5. Aqui eu tenho a quina. Nesse primeiro espaço, faz um ponto baixo. No próximo espaço aqui, vamos fazer 3 pontos baixos juntos. 2 e 3. Pode até colocar um marcador no ponto baixo aqui, do meio desses 3, porque nas próximas carreiras nós vamos fazer os aumentos aqui também. Vem aqui no próximo espaço, faz ponto baixo, um ponto apenas. Aí, vamos virando aqui a peça. Temos aqui as correntes. Aqui são 5 pontos. Então, vai fazendo aqui até dar 5. 2, 3, 4 e 5. No próximo espaço, um ponto apenas. Mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse próximo espaço, um ponto. E assim por diante. 5 pontos aqui, no espaço do Vzinho, um ponto, 5 pontos, um ponto, 5 pontos. Chegou na quina, a mesma coisa que fizemos nessa quina aqui. Vai ser um ponto baixo nesse primeiro espaço, 3 pontos baixos juntos na quina, coloca um marcador no ponto do meio, um ponto baixo apenas nesse próximo espaço e continua tudo a mesma coisa. 5 pontos baixos, um ponto baixo nesse espaço, 5 e assim por diante. Chegou na quina, um ponto baixo, 3 juntos e um ponto baixo, tá? Até chegar no final da carreira. Então, eu vou contornando aqui dessa forma, distribuindo os pontos desse jeito. E aí, chegando no finalzinho, eu já retorno com vocês. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Fui colocando um ponto baixo para cada espaço, 5 pontos baixos onde tem as correntinhas. Fui seguindo nessa sequência. Chegou aqui na quina, um ponto baixo no primeiro espaço, 3 pontos juntos no segundo, um ponto baixo no próximo espaço e a mesma coisa, certo? Cheguei aqui no finalzinho, nós já vamos subir para a próxima carreira. Então, coloca a agulha nesse primeiro ponto baixo que nós temos aqui no início, bem na correntinha, e fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha de subida, coloca a agulha no primeiro ponto aqui e já inicia a próxima carreira. Agora, é um ponto baixo para cada ponto. Chegou nas quinas, onde tem aqueles 3 pontos juntos, nós também vamos fazer 3 pontos juntos, tá? Quem quiser colocar marcador no ponto do meio aqui dos 3 juntos, pode colocar, porque nós vamos fazendo chegou aqui 3. Aí, depois segue colocando um para cada. Chegou aqui no ponto do meio, 3 pontos juntos e assim por diante. Cheguei aqui na quina, eu tenho aqui o marcador.
Então, nesse ponto do meio, vamos colocar a agulha e colocar aqui 3 pontos juntos. 1, 2 e 3. Aí, torna a colocar o marcador no ponto do meio, para a próxima carreira a gente fazer a mesma coisa, certo? Depois segue um ponto para cada e vamos fazendo a mesma coisa em todas as quinas, no pontinho do meio dos 3 juntos, 3 pontos juntos também. E vai seguindo assim, chegando no finalzinho da carreira, eu já retorno aqui para a gente poder subir para a próxima. Bom, então, cheguei no finalzinho dessa segunda carreira. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo e subir para a próxima. Então, tem aqui o primeiro ponto baixo, coloca a agulha na correntinha e fecha com baixíssimo. Faz uma correntinha de subida e no primeiro ponto já inicia a próxima carreira. Bom, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos, sempre colocando os 3 pontos juntos, né? Nas quinas, que são nesses pontinhos do meio. Coloca marcador, quem quiser se guiar melhor. E vamos fazer 4 carreiras no total. Então, fizemos aqui 1, 2, estamos na terceira. Vou finalizar a terceira, vou fazer a quarta. E chegando no finalzinho da quarta carreira, eu já retorno aqui. Bom, então, vim contornando aqui. Fiz as 4 carreiras em pontos baixos. Agora, nós vamos finalizar arrematando o fio. Corta ele. Puxa esse fio. Passa por baixo da primeira correntinha aqui do início da carreira e leva o fio lá para trás. Aí, esse mesmo fio vai passar por dentro dessa última correntinha que nós fizemos. Então, vem aqui por trás, vai sair no meio da correntinha e puxa esse fio lá para trás. Fechamos aqui. Agora, é só arrematar aqui por entre os pontos. Vou passar por alguns pontos aqui e depois passo um fio apenas para dar um nozinho com o outro fio e a gente arrematar. Tem um nozinho, corta e finalizamos o nosso square. Bom, feito isso, agora vamos fazer mais 2 peças igualzinha essa daqui. E aí, vamos ter 3 quadrados assim, olha. 3 peças, certo? Tendo essas 3 peças, nós vamos montar a bolsa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui uma peça, vamos dobrar no meio dessa forma, olha. Formando um bico aqui pra cima e reto embaixo, tá? Essa vai ser a parte de baixo da bolsa. Depois, nós vamos pegar outra peça aqui, vamos também dobrar no meio, assim, no mesmo formato, onde nós vamos encaixar aqui na lateral. Depois, a terceira peça, dobra no mesmo formato e encaixa aqui na outra lateral. Esse é o formato da nossa bolsa. E aí, nós vamos unir essas partes costurando aqui. Vamos iniciar dessa ponta, vamos costurando, dar a volta aqui e vamos costurar até o outro lado. E aqui, a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a costura. Nós vamos fazer a costura com a própria agulha de crochê mesmo e com apenas um fio só, tá? Não precisa ser fio duplo. Vamos localizar aqueles 3 pontos juntos que nós temos aqui, olha. 1, 2, 3. No ponto do meio, coloca a agulha de cima para baixo, bem no meio da correntinha dele. E do outro lado, a mesma coisa, olha, 3 pontos juntos, coloca a agulha no ponto do meio, bem no meio da correntinha, a agulha de cima para baixo mesmo. Laça aqui o fio e passa essa argolinha do fio por dentro dessas 2 correntinhas. Assim. A costura vai ser em ponto baixíssimo, sempre fazendo dessa forma, colocando a agulha no meio da correntinha de um lado, sempre de cima para baixo,
esse fio mais curto aqui, eu vou puxar ele e depois a gente arremata. E no meio da próxima correntinha aqui do lado, laça e faz ponto baixíssimo. Vem na próxima correntinha aqui do lado, no meio da correntinha do outro lado. E faz ponto baixíssimo. Correntinha de um lado, correntinha do outro lado e faz baixíssimo. Correntinha de um lado, correntinha do outro lado e faz baixíssimo. E essa é a costura. Então, vamos contornando a peça até chegar lá do outro lado, na parte do meio também. Bom, estou chegando aqui no finalzinho, na ponta aqui da abertura da bolsa. Vou fazer aqui os últimos pontos. Eu vou parar bem aqui no ponto do meio daqueles 3 juntos, dos 2 lados. Aí, finaliza. E agora, nós vamos continuar a costura, costurando essa outra parte aqui. E aí, vamos dar a volta até chegar lá do outro lado. E aqui, eu vou colocar a agulha bem aqui no ponto do meio daqueles 3 juntos. Assim. Vou laçar aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, coloco a agulha na próxima correntinha aqui do lado e na correntinha aqui da outra parte. Aí, aqui, nós vamos continuar costurando. Vem na próxima correntinha, laça e costura. Na próxima, laça e costura. E vai costurando agora nesse sentido, até chegar lá do outro lado. Então, cheguei aqui no final da costura. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o fio duplo. Então, eu vou deixar esse fio único aqui na agulha, que estamos trabalhando. Vou pegar aqui outro fio, vou deixar um pedaço aqui, sobrando pra gente poder arrematar depois. Vou unir com o fio que estamos trabalhando. E nós vamos tecer aqui agora com os 2 fios juntos. Nós vamos fazer uma carreira aqui na abertura da bolsa com diminuições. E nós vamos fazer o seguinte: coloca a agulha nessa primeira correntinha, que tem bem aqui no cantinho, laça o fio duplo, traz pra cima e não fecha o ponto. Vem no próximo ponto, coloca a agulha na correntinha, laça o fio, traz pra cima e agora sim vamos fechar o ponto. Ficamos com 3 laçadas na agulha, laça e passa de uma vez só. Fizemos a primeira diminuição aqui. Vem no próximo ponto, laça, não fecha. Vem no próximo, laça, ficou com 3, laça e fecha, passando de uma vez só. Certo? Essas vão ser as diminuições que nós vamos fazer em toda a abertura da bolsa. Vem aqui no próximo ponto, laça, no próximo, laça e fecha. Vem no próximo, laça e fecha. Vai ficando franzidinho aqui, olha. E aí, nós vamos fazendo em todos os pontos dessa forma. Contornando toda a abertura da bolsa, até chegar no final da carreira. Vim fazendo aqui, nessa lateral. Cheguei aqui no meio da bolsa e aqui nós continuamos normal. Coloca na correntinha, laça e não fecha. Fiz até a última correntinha aqui. Aí, já coloca a agulha na próxima correntinha aqui do outro lado. Laça e aí sim fecha o ponto. Então, fizemos uma diminuição bem aqui no meio. E aí, continua normal. Coloca a agulha na próxima correntinha e continua fazendo as diminuições.
Bom, então cheguei aqui no finalzinho, fiz a última diminuição e agora nós vamos fazer um acabamento em toda a abertura da bolsa em pontos baixíssimos. Então, coloca a agulha nessa primeira correntinha que tem aqui no início da carreira, laça o fio e faz ponto baixíssimo. Vem na próxima correntinha, laça e faz baixíssimo. E vai colocando ponto baixíssimo para cada ponto, contornando toda a abertura da bolsa, até chegar aqui no finalzinho. Bom, cheguei aqui no finalzinho, nós vamos cortar o fio e arrematar. Puxa esse fio, passa ele por baixo da primeira correntinha que tem aqui no início da carreira, leva ele lá para trás. E agora, eu vou pegar uma agulha mais fininha que eu vou passar por dentro dessa última correntinha que nós temos aqui no finalzinho da carreira. E passa o fio levando lá para trás também. Aí, esses fios, nós vamos arrematando aqui pela parte de dentro da bolsa. Bom, finalizamos aqui a bolsa. Agora, como sugestão de fechamento, nós temos os botões imantados. Tem esse costurável, que costura aqui pegando as bolinhas, aí costura na parte de dentro da bolsa, um de cada lado. Ou tem esses daqui, que já vem com os ganchinhos, não precisa costurar. Esses botões são lá da CS Badulax, e eu vou colocar esse de ganchinho aqui na bolsa. Então, vou colocar esse daqui primeiro. Coloquei na parte de dentro. E aqui na parte de fora, eu vou dobrar, mas eu vou fazer de uma forma aqui que eu vou deixar esses ganchinhos por baixo de algumas alcinhas aqui do ponto. Dobra bem para ficar bem firme e deixa umas alcinhas assim por cima. E aqui a mesma coisa. E agora, eu vou colocar o botão desse outro lado aqui. Bem no centro, fazendo a mesma coisa. E agora, eu vou usar essa etiqueta da Corarte Laser e já vou aproveitar para cobrir esse fecho aqui. Então, eu vou colocar bem aqui no centro. Essa etiqueta já vem com os ganchinhos aqui também, só para encaixar, não precisa costurar. E vou colocar assim, olha. Fixei aqui no meio e vou dobrar esses ganchinhos para as laterais. E como sugestão de alça, eu vou usar essa alça lá da CS Badulax também. Ela chama alça de couro com corrente curta. Ela tem esse nome mesmo. Então, se vocês forem procurar, procura por esse nome, tá? Alça de couro com corrente curta. É uma alça que combina, inclusive, com vários modelos de bolsas. Eu uso bastante esse modelo.
E aí, eu vou colocar aqui nas pontas da bolsa. Já vem com as argolas articuladas. Só fixar aqui. Bom, gente, a nossa bolsa ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima!